Nosso querido amigo Carlos chegou aqui. É uma honra estar aqui com vocês, Melk. É uma alegria. A gente já acompanha o trabalho de vocês aqui do Rio Grande do Sul há bastante tempo e admira muito o que vocês têm feito pela cultura no nosso Brasil. Muito obrigado. Então, para quem não sabe, o Carlos ele apresenta o Livre Mercado no Terça Livre. Ele é gestor da Seival Investimentos e ele educa as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, para lidar com os investimentos, para perceber que é possível investir em coisas que a gente não percebe, para saber como gerir melhor a grana. Porque, por exemplo, o Carlos, você é professor do aluno do professor Lavo também. Então, a gente já viu lá no COF, desde o Troll Speak ele falava, eu nunca vi um brasileiro que se importasse lá, quisesse ser milionário, quisesse ser rico. Então, uma coisa que falta na estrutura da mentalidade do brasileiro é alguém, uma pessoa que seja, que tivesse esse desejo. Você vê mesmo os moleques que falam assim, eu queria ser jogador de futebol, porque eles veem os jogadores de futebol rico e tal, mas eles não estão pensando ainda, mesmo esses caras, na possibilidade de riqueza, de lidar com a grana, de como que eles vão fazer os investimentos dele, de quanto que eles receberiam sendo jogador de futebol. Eles estão dentro daquele sonho por outros motivos. E as pessoas não sabem como lidar com o dinheiro, não têm essa perspectiva de querer enriquecer em ninguém. O professor Olavo se admirava porque ele falava, ó, ninguém nesse país quer ser rico, ninguém quer ser milionário, isso é muito estranho. Porque em todos os lugares que eu já fui, eu encontrei alguém, algum moleque que falava, não, eu quero ser rico pra caramba, eu quero ser milionário, eu quero ter dinheiro. E eu quero saber como que se faz isso. Então, esse desvio que o professor Olavo não encontrava aqui, para ele era um absurdo. Então, o Carlos pode falar mais um pouquinho aí pra gente sobre tudo isso. Claro, Melk, com o maior prazer. Justamente, infelizmente, a gente tem essa característica do povo brasileiro, né? A gente tem, as pessoas já começam a trabalhar pensando na aposentadoria, como é que vai ser o mínimo esforço possível que eu vou fazer. Uhum. Então, isso aí é uma característica que, infelizmente, isso aí prejudica um pouco, mas eu vejo uma mudança positiva na geração mais jovem. Eu tenho 50 anos, já passei por bastante momentos interessantes, né? Já bastante provações na minha vida, e eu posso te dizer que tem uma geração muito boa, esse pessoal de 20 e poucos anos, 30 anos, 30 abaixo, 32, 33, eu vejo de 20 aos 33, 34, uma geração muito diferente da minha geração, que se preocupava em conseguir um emprego público, que se preocupava, sempre estava pensando nas férias, sempre estava tentando fazer o mínimo esforço possível. E a gente precisa de uma ambição, né, Mel? Que a gente precisa, o brasileiro precisa de uma ambição, o brasileiro precisa saber que existe uma dura realidade, que se no nosso sistema, graças a Deus, a gente está no sistema capitalista, que a gente pode mudar, a gente pode estar no nível social, a gente pode subir, como pode estar lá em cima, pode descer. Então, isso aí é muito bacana de a gente estar vivendo no Brasil. A gente tem trocas espontâneas, com todos os defeitos, a gente tem trocas espontâneas. Hoje, possivelmente, várias pessoas pegaram um ônibus, compraram um risoles, vão no cinema. Então, existe um movimento positivo para aquelas pessoas que buscam o livre mercado e que querem progredir na vida. E como bem tu disseste, parafraseando o professor Olavo, tem que ter ambição na vida. A gente tem que ambicionar. Eu gosto muito daquela passagem do Evangelho que fala dos talentos, né? Então não vamos enterrar talento, pessoal. Não vamos enterrar Uhum. talento. A Isso gente mesmo. tem que pegar e fazer o melhor que a gente pode. Se existe uma coisa que vai completar o ser humano é o trabalho. Muitas vezes é um trabalho árduo por várias décadas, mas existe a recompensa. Então, eu posso te dizer, falar um pouquinho da minha parte, um pouquinho da parte pessoal, viu, Mel? Que eu sempre fui muito ambicioso com relação a ser dono do meu nariz, com relação a ter dinheiro sobrando, não para gastar em futilidades, para exibicionismo, mas para ter uma certa segurança e um bem-estar econômico, né? E eu tive, graças a Deus, eu tive um pai que me mostrou muito a realidade, com relação a tudo que acontece na vida do homem, e com as responsabilidades que o homem tem. Então, meu imaginário já foi criando, ouvindo histórias dos meus avós, dos meus pais, e isso me ajudou muito. Então, quando tu tem de casa um pai que te fala, olha, se realmente tu quiser ter um nível de consumo alto, um nível de bem-estar, tu vai ter que trabalhar porque eu não tenho nada para te deixar. Então, tu percebe que já existe uma coisa maravilhosa
de te colocar na realidade. Olha, eu não tenho nada para te deixar, tu vai ter que ir pelas tuas próprias pernas. Ao mesmo tempo que te bota na realidade e diz o seguinte, eu confio em ti, eu sei que tu pode chegar. Tu está preparado, eu te preparei para isso. Tá? Então não fica aquele vitimismo, não recebi isso, não recebi aquilo. Baixa a cabeça e vamos trabalhar e vamos fazer aquilo que é correto. Então, na minha experiência pessoal, Mel, que eu graças a Deus, eu tive na minha família esse tipo de exemplo. E aí, hoje, o que está acontecendo com a internet, eu trabalho no mercado financeiro. E o mercado financeiro é uma das atividades mais difíceis que existem, mais competitiva. Por quê? Todo dia a gente tem uma cota. Então, por exemplo, amanhã de manhã a gente vai saber como foi o meu fundo rentabilidade de ontem para hoje. Então, é uma transparência total do que a gente está fazendo. E é um mercado muito competitivo, porque o investidor, o que o investidor quer? O investidor ele quer o melhor investimento possível. Então, é uma luta muito grande. Então, eu estou inserido no mercado extremamente competitivo, que é com o mercado financeiro, onde a gente compete com players e com investidores no mundo todo. Nosso negócio é no mercado global, não depende somente da economia brasileira. Então, esse desafio me motiva, esse desafio faz com que cada vez eu tente melhorar cada vez mais como profissional, tanto na gestão do nosso negócio, como também em poder fazer isso que eu estou fazendo hoje contigo, que me gratifica muito. Passar aquilo que eu aprendi durante várias décadas para aquela pessoa. Às vezes é uma frase, é uma palavra que pode ajudar uma pessoa que está aí em qualquer parte do Brasil. Então isso me gratifica muito. Então fico muito feliz com o convite e eu espero atender as expectativas. Fico aberto para qualquer tipo de pergunta que possa fazer com relação à minha vida pessoal, com relação ao meu negócio, com relação ao que eu imagino que uma pessoa deva se preparar para conseguir enfrentar os desafios. E principalmente aqui, Mel, que eu acho que o mais importante é o seguinte, tá? A gente tem que buscar um bem-estar econômico nas nossas famílias, a gente tem que buscar um bem-estar econômico na nossa sociedade, tem que ser bem letrado com relação a finanças pessoais. Alguns possivelmente vão despontar e vão ter um excesso de dinheiro, um excesso de capital, que é normal dependendo de como tu usar os talentos. Mas acho que todo mundo tem a obrigação de ter uma vida organizada, ter uma ordem econômica nas suas vidas. É isso, tem uma coisa que o professor Olavo sempre fala, né? Que ele usa aquele negócio do Viktor Frankl, que o brasileiro busca a homeostase, que é um negócio em que você não precisa se esforçar muito. Ele fala assim, o brasileiro quer uma vida de aposentado já aos 19 anos de idade. Ele quer ficar de boa, não ter que se esforçar, não ter que trabalhar demais. Mas a gente sabe que para se sustentar, a gente vai precisar trabalhar pra caramba. E a vida toda, o tempo todo tá cobrando da gente. Mesmo que você não tenha ambição, independente disso, a vida vai estar te cobrando o tempo inteiro. E a gente esquece isso e quer ficar de boa. A gente não quer ter a vida de sofrimento, de trabalho, de batalha e tal. Ele falou, São João Paulo, ele tinha que fazer as coisas lá como Papa, ele dormia por 10 minutos e continuava batalhando. Napoleão dormia no campo de batalha porque ele sabia que tinha que estar lá fazendo as coisas. Então não é só pela riqueza, é porque a vida exige da gente trabalho mesmo. E se você não tem ambição, você vai estar lá trabalhando, mas sem esse ponto final aí na sua cabeça. E você já está superando as expectativas da gente, Carlos, porque primeiro, ou a gente pensa que a gente não... que ter ambição é uma coisa meio sinistra, que você não pode ficar pensando em ser rico e tal. Ou a gente pensa, sei lá, tem outra coisa na cabeça do brasileiro. As pessoas não percebem que todas as sociedades precisam de pessoas ricas, de pessoas que se esforcem para ser extremamente ricas, porque elas vão sustentar todos os outros. Porque se não tiver esse grupo de pessoas que falam, não, eu quero empreender, batalhar, lutar, quero ter uma condição financeira acima da média, são essas pessoas, e a igreja fala disso também nos documentos, são essas pessoas que têm responsabilidade de cuidar do restante, porque eles têm mais do que os outros. Então, e as pessoas ficam, sei lá, com inveja, ou achando que a pessoa que é ambiciosa está fora da curva, não deveria ser assim. E é óbvio que não. A própria igreja fala que a sociedade precisa de ricos e que esses ricos sustentam um certo tipo de caridade que as pessoas não teriam como sustentar. Exatamente isso. E complementando, Mel, que só para uma curiosidade aqui, o país do mundo onde pirâmides financeiras dão mais certo é no Brasil, onde existe mais, porque o nosso povo, ele quer um milagre, ele quer um atalho, ele quer uma mágica para ele ganhar muito dinheiro muito rápido sem fazer esforço. Isso não existe, isso aí termina em tragédia.
E eu concordo Exatamente. plenamente contigo. Dentro da natureza humana, a gente vai ver pessoas que vão se destacar muito mais e vão puxar muita gente através de um grande negócio, através de uma acumulação grande de riqueza, vão inspirar as pessoas. Então, todo mundo que ambicione, o jovem que está nos assistindo, tem que ambicionar coisas muito altas. Tem que ambicionar Uhum. ser cada vez melhor, solucionar problemas, montar um negócio e buscar uma solução para um problema de mercado, melhorar um produto. Então, tudo isso aí, eu tenho certeza que você que está me ouvindo em qualquer lugar do Brasil, você tem no nível micro, você tem no nível macro, você tem condições de resolver um problema na sua comunidade, na sua cidade e transformar isso num negócio. E aí, esse negócio, através de uma criatividade, de um trabalho árduo, como tu falaste, crescer com o tempo, empregar pessoas, distribuir lucro, inovar, transformar a sociedade. Porque cabe a nós, seres humanos, Uhum. cuidarmos da nossa vida e não vir um poder superior de cima, chamado Estado, que só atrapalha a nossa liberdade. Um vai ajudando o outro, as famílias vão se ajudando, as comunidades vão se ajudando e a gente vai resolvendo esses problemas entre nós. Eu espero que isso está despertando através do trabalho que vocês fazem. A gente, junto ao Aprenda a Pescar, também a gente gosta muito de falar isso, o próprio Terça Livre, que a gente tem condição, sim, através da nossa iniciativa, resolver grande parte dos nossos problemas e não ficar achando que o Estado tem que resolver. Então, Uhum. vamos ambicionar sim, pessoal, vamos ambicionar ser um bom profissional, vamos montar negócio, não vamos nos acomodar, se alguma coisa não está funcionando, busca uma outra alternativa, não deixa o tempo passar, vamos aproveitar muito bem o tempo que a gente tem aqui enquanto estamos no planeta Terra. Eu mesmo, uma vez, passei por uma situação que eu percebi, pô, eu tô pensando muito errado. Eu perdi uma pessoa da minha família que era muito nova ainda, era o esposo da minha irmã. Ele tinha 35 anos e faleceu. E eu morava muito distante da minha família, eu tinha excelentes trabalhos como professor em Salvador e ganhava acima da média dos outros professores. Então eu tinha uma grana legal, razoável. E quando ele faleceu, eu falei, eu preciso voltar para perto da minha família. E eu fui abrindo mão de alguns empregos aos poucos. E fui para lá e eu fui, sei lá, colocando o currículo e esperando ser chamada, aparecer alguma coisa. E aí passou um mês, 2 meses, 3 meses, eu falei, cacete, eu tenho dinheiro na conta, por que que eu fico esperando alguma coisa acontecer? E perdendo esse dinheiro, o dinheiro estava lá acabando. Eu não sei se eu vou conseguir alguma coisa, em quanto tempo que eu vou conseguir alguma coisa. E eu tô só perdendo, não tô ganhando com nada. Então, eu demorei vários meses só nessa, até a ficha cair, pensei, porque eu não tive uma formação assim, ninguém me ensinou que eu poderia fazer o meu dinheiro render mais. E aí, depois de um tempo, eu falei, não, eu preciso pensar diferente. O ponto central era esse, eu precisava pensar diferente. Tinha alguma coisa faltando na minha cabeça. E eu percebo que pessoas como você, a Shaira falou aí, tem uma geração que quer só ficar estudando e tal, mas uma classe intelectual ela também tem de servir de todos os jeitos. Um intelectual não pode ser um peso para a sociedade. Ele tem que trabalhar também, batalhar, lutar, conseguir a sua grana. Porque muitos querem só achar que vai ficar estudando o dia inteiro. E eu percebo que caras como você, como o Ícaro, são pessoas que estudam pra caramba. E estudam e estão sempre aplicando coisas na realidade. Então uma coisa não vai anular a outra. Exatamente isso. E tu colocou bem, Mel, que a gente nunca vai parar de estudar. E estudar é um trabalho extremamente árduo. E que a gente vai ter que sempre estar estudando e buscando alternativas para colocar aquilo que a gente estuda na prática. Então, eu sou bem arrojado com relação a esse tipo de coisa, porque a gente iniciou o nosso negócio praticamente 20 anos atrás, quando não existia algoritmos para tomada de decisão de investimento. Naquela época, o pessoal, como que um algoritmo, como que uma fórmula matemática vai tomar decisão de investimentos? E naquela época, eu e o meu sócio, a gente montou a gestora, e hoje a gente já vê muitas outras empresas utilizando esse tipo de estratégia. Mas tudo isso nasceu por quê? Porque a gente estudou muito lá atrás. A gente teve a oportunidade de viajar muito para fora do país naquela época e ver o que eles estavam fazendo lá fora. Então, tudo isso aí parte, e aí eu quero deixar uma coisa, se eu puder dar meus 5 centavos de contribuição para quem está me ouvindo, sejam curiosos, mas curiosos de ver como as coisas funcionam. Tenta conectar o que tu lê com a realidade, tenta achar um problema que tu possa colocar uma solução. Então, tudo isso aí faz parte de um processo
que é um processo que é apaixonante. Por quê? É o estudo, onde tu estuda, tu abstrai, tu pega vários livros e tu vai concatenar isso aonde? Numa realidade onde tu vai solucionar um problema de mercado, onde tu vai criar uma inovação. Então, isso é uma coisa, esse processo, Mel, que é fascinante. Eu, com 50 anos de idade, cada vez eu quero aprender mais para fazer coisas diferentes, inovar e achar soluções para as pessoas. Só que tu não consegue fazer isso se tu for somente um cara muito prático ou se tu for um cara que somente estuda. Tu tem que achar os dois mundos do estudo junto com a conexão com a prática. E muito teste. Tem que testar muita coisa. A gente testou muita coisa. Então, e não pode ter medo de errar. Então, testa, faz um experimento. É como tu for fazer um prato novo. Tu vai na cozinha, o que tu vai fazer? Tu vai misturando os elementos, tu vai regulando com mais fogo, menos fogo, bota um tempero aqui, mistura aqui. Às vezes não funciona, põe tudo fora, mas começa de novo. Mas com aquilo que tu jogou fora, não deu para comer, tu já criou uma massa crítica que tu vai fazer a segunda versão melhor. E assim tu vai indo até que tu criou um belo prato, tu criou uma solução de mercado e tu criou um negócio. Então, o que eu tenho para deixar aqui para o pessoal, eu gosto de falar muito sobre isso, é tentativa e erro. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem medo de errar, desde que o erro seja pequeno. Então, no momento que tu não tem medo de errar, o que acontece? Tu consegue colocar em prática a tua tese. Olha, eu acho que isso aqui seria bom se eu colocasse na prática. Bom, mas se der errado, e pode dar errado, e muitas vezes as coisas dão errado, eu vou perder pouco. Eu vou perder um tempo, eu vou perder pouco dinheiro, mas eu volto, eu retrabalho e vou de novo. Então, eu nunca fico empacado, entende? Eu nunca vou ficar empacado, porque já é um processo mental. Então, tentativa e erro significa o seguinte, a gente tem uma liberdade muito grande. Eu me sinto livre de poder tentar, porque eu não vou ficar envergonhado de errar. Porque eu vou controlar o tamanho do meu erro, ao mesmo tempo eu vou colocar em prática, e quem está perto de mim, nesse processo, vai contagiando. Então as ideias vão fluindo e as coisas vão acontecendo. Então, cara, a coisa mais maravilhosa que tem a época que nós estamos vivendo hoje, vocês são jovens, pessoal que está me ouvindo, a gente tem internet, a gente tem essa máquina maravilhosa aqui, que é um smartphone, que a gente pode fazer um bem para várias pessoas, que a gente pode entrar em contato, que a gente pode testar ideias. Então, é uma época excepcional para empreender, é uma época excepcional para a pessoa que é o perfil dos seguidores da formação do imaginário, que são pessoas cultas, pessoas que estudam, pessoas que têm uma imaginação, que formaram um imaginário correto com relação às coisas, mas não podemos perder para nós mesmos. O que é? Ficar petrificado e não ir fazer aquilo que a gente deveria fazer com pequenos testes, tá? Pequenos testes, e não podemos ter medo de errar, pessoal. Não podemos ter medo de errar. Então, eu gosto de falar nesse assunto, viu, Mac? Porque o jovem tem grandes ideias, ele tem grande energia e faz parte a gente errar. Eu errei muito, continuo errando e vou errar muito na minha vida porque eu estou tentando coisas diferentes. E é o que todo mundo tem que tentar. Isso é muito legal. Eu lembro que uma vez o professor Lava falou assim, numa aula também, ele falou: geralmente o medo é uma mentira que te paralisa. Geralmente o medo não é uma coisa da verdade, da realidade. É alguma coisa que se coloca na sua cabeça e por causa disso você fica paralisado com medo. Sei lá, o que as pessoas vão pensar de mim? Algumas pessoas têm talento, não querem aparecer, sei lá, fazer uma live, ou expor, publicar, colocar um livro. Porque elas ficam pensando, fulano vai falar tal coisa, minha mãe não vai gostar, tal. Ou fazer um investimento, fazer qualquer coisa do tipo, e fica com medo de se jogar na realidade mesmo. Uma coisa que facilita a vida da gente é ter exemplos de heróis. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando você conhece, por exemplo, tudo que o Odisseu fez para retornar para casa, ele não tinha medo de errar. Ele teve que batalhar ali contra um monte de coisa, porque ele tinha uma mulher esperando ele tinha um reino esperando ele, e se ele não fosse lá e cuidasse das coisas que eram dele, ninguém ia poder cuidar no lugar dele. Então, ele vai se lançando ali na realidade, enfrentando tudo, deuses e homens, para conseguir fazer o que ele precisa fazer. Então você tem na cabeça, parece que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas você tem na cabeça essas imagens de heróis que são realmente grandiosos, realmente foram lá e fizeram as coisas. Às vezes até alguns que são meio escrotos ou malucos, lá Napoleão, eu gosto muito de Napoleão, mesmo ele não sendo um cara assim, tão ideal para todo mundo. Mas ele não tinha medo de errar, ele ia lá e fazia as coisas. Tanto que
uma batalha que ele perdeu, que eu não lembro qual foi agora. Ele perdeu porque ele não conseguiu comunicar a mensagem certa a um general. Parece uma coisa muito boba. Mas você tem que estar atento a todos os pontos e isso, sem medo de ir lá e fazer a coisa acontecer. A Sabrina colocou outra frase do Olavo, daquele jeito do Olavo, né? Tudo é difícil nessa vida, ou você faz o difícil ou toma facilmente no cu, não tem outro jeito. É um negócio que você tem que se arriscar. E eu acho que se tem uma coisa ruim, né? Eu acho que eu penso assim, viu? Eu divido esse pensamento contigo. Passar em branco na vida é um horror, né? Eu acho que tu nascer, passar por aqui, É isso. passar 60, 70, 80 anos, vai, e passar em branco, não realizar nada, não ter nem fracasso para contar. Bah, isso aí eu acho que a pior coisa que tem é a pessoa morna que não vai É acontecer, né? mesmo. Isso aí eu acho que é muito triste. Isso na minha opinião, é fracasso, tá? Tu tentar buscar uma alternativa e tomar, como o Olavo falou, tomar no cu várias vezes, cara, faz parte da vida, reagrupa e vamos de novo. A gente sempre aprende alguma coisa. Então, eu concordo plenamente. A gente não pode... a gente tem que estar estimulando o jovem para jamais passar em branco. Tem que realizar alguma coisa, mesmo com insucessos momentâneos, as coisas acontecem para quem trabalha. Muito obrigado, Carlos. Não sei se tem mais alguma coisa para falar com a gente, mas foi tudo sensacional. Além de todas as expectativas da gente. A gente realmente precisa ficar esperto, não ter medo de errar e colocar na cabeça essas referências, como você falou. Até para a gente poder fazer como seus pais fizeram com você, como você falou que seu avô, seu pai fez, que a gente precisa de uma geração diferente. O que vai acontecer, que eu acho o seguinte, possivelmente os jovens de hoje, a gente vê pessoas numa certa idade com problemas financeiros porque não tiveram uma orientação. Tanto é que hoje a gente vê muitos charlatões na internet vendendo esse tipo de animadores financeiros, porque ninguém teve uma referência. O que vai acontecer? Possivelmente essa geração, que é uma geração dos 30, dos 20 aos 30 e poucos anos, quando eles tiverem filhos, eles já vão estar passando isso para as crianças. Então vai haver um ciclo completamente diferente. Então, eu estou muito confiante com o que vai acontecer, viu, Melk? Estou muito confiante. E eu particularmente, a gente teve uma iniciativa, que é uma iniciativa recente de criar um canal no YouTube. A gente tem um site chamado o Aprenda a Pescar, justamente para ensinar as pessoas a pescarem, porque o peixe não vai vir de graça, ninguém vai vir te entregar o peixe. Então, tu tem que conhecer a varinha, tu tem que saber pescar, pegar a isca, saber espetar a isca no anzol, e ter paciência para pescar teu peixe. Tem dias que não vai ter peixe, tem dias que tu vai pegar um peixe grande, tem que escolher qual é lago, se é mar. A gente está com esse intuito de fazer isso com finanças pessoais. E a gente possivelmente não vai ser um site popular, porque a gente fala em disciplina, a gente fala em virtudes, não tem atalho, a gente fala do mundo real. Então, para quem quiser, pode divulgar o nosso trabalho. A gente está sempre disponível para ajudar quem quer que seja, principalmente grupos conservadores, grupos que estão ligados a essa nova fase do Brasil, de a gente vai conseguir mudar o Brasil sem dúvida nenhuma, viu, Melk? Com certeza. E a gente percebe que todas as mudanças, como o professor Lavo também fala, passam pela cultura, né? Passam pela Então, cultura. mesmo essa mudança que a galera está fazendo para criar uma mentalidade diferente em relação à vida financeira, é uma coisa que começa mudando na cultura. Você não faz, se isso não acontece, nada mais acontece. E isso é muito impressionante, ver todo o esforço que as pessoas fizeram para fazer um Brasil novo mesmo, fazer uma coisa nova. É muito impressionante saber que existem pessoas como você, que é uma coisa que eu sempre falo com o Neemias. O bacana do que vocês fazem é que vocês estão inseridos na realidade. Vocês não dão nenhuma fórmula mágica, não ficam falando que a pessoa não vai enriquecer sem trabalhar. Isso não dá para rolar. Você pode até cair nesse por aí, mas você vai ter que trabalhar, vai ter que errar, vai ter que errar. Então, é isso que é o bacana de todo o trabalho que vocês estão fazendo. E de se dedicar a pessoas que são mais novas. Exatamente. Porque precisa aprender, porque está começando na vida, está começando a trabalhar, a lidar com as coisas. E a gente precisa de pessoas que já passaram pela experiência, porque não são só os livros que ensinam a gente, para saber como agir. E eu acho que o mais interessante, às vezes eu tenho uma teoria, eu sou uma pessoa que eu tento simplificar muitas coisas, tá? E eu vejo que existe uma indústria que fica fabricando uma complexidade onde não existe complexidade. Finanças pessoais é uma matéria muito simples, com poucos conceitos que tu precisa dominar, mas tu tem que colocar em prática esses conceitos. Então, tem pessoas que ficam exagerando na teoria e se esquecem que a teoria tem que estar junto com a prática e tu tem que estar praticando.
Então, foi através do discurso do Paulo Guedes na posse do presidente do Banco Central, em março, que eu me dei conta, eu preciso ajudar o Brasil, viu, Melk? Eu preciso ajudar o Brasil porque é uma geração nova que tá surgindo, que precisa conhecer finanças pessoais. O jovem de 16, 17, 18 anos, ele vai ser obrigado a separar um dinheiro, vai ter que colocar numa conta, vai ter que gerenciar esse dinheiro, ele vai ter que estudar, tirar dúvidas, ele vai ter que ser o comandante da vida financeira dele. Não vai vir cada vez mais, essa convicção eu já tenho há muitas décadas, tá? E pessoas brigam comigo com relação a isso. Eu nunca contei nada que não fosse com o meu trabalho, eu conto com o meu trabalho, eu conto com o meu esforço, eu conto com as pessoas que trabalham comigo, eu não espero que o governo vai me dar nada, absolutamente nada. Então, eu elimino qualquer tipo de alternativa que não seja o meu esforço e a minha prudência com relação aos meus negócios. Então, não contamos com nenhuma fórmula mágica. E é isso aí que eu quero, através da nossa equipe, do Aprenda a Pescar, é justamente passar esse tipo de conceito. A gente está aberto para interação com as pessoas, responder perguntas, a gente vai fazer materiais de uma forma bem simples e objetiva. E sair dessa complexidade que as pessoas, às vezes, né, elas ficam completamente baratinadas, empacam, porque a pessoa que está desse lado, ela para se sentir importante, ela gera uma complexidade em cima de coisas que são simples. E são muito simples. Então, o que é uma pessoa, ou um casal, uma família, como é que ela vai ter saúde financeira? Através de pequenas escolhas todos os dias. Se as pessoas fizerem pequenas escolhas de forma correta todos os dias, seja na hora de trabalhar mais, economizar dinheiro, fazer um bom investimento. São 7 decisões que cada pessoa faz e toma por dia. Se ela começar a acertar essas pequenas decisões todos os dias, ao curso de 1, 2, 3 décadas, está resolvido o problema. Não existe uma mágica com relação a isso. Pode ser que entre uma situação muito favorável para uma pessoa que dê tudo certo, mas a gente não conta com isso. Tá? A gente conta com pequenas decisões todos os dias. No pequeno, no somatório do pequeno, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Então, são coisas pequenas que vão fazer a gente atingir o nosso objetivo. Então, eu tento e busco passar para as pessoas que são coisas simples, que um casal jovem que está iniciando a vida, são conceitos simples que eles já podem colocar em prática, que podem passar para os filhos. Então, não existe uma mágica, existe sim, vamos simplificar as vidas financeiras. Por exemplo, tem uma coisa, como é que tu tira uma pessoa de um problema financeiro? É muito simples. Tu pede para a pessoa anotar em tudo que ela gasta dinheiro. Olha, pode ser, não precisa ser planilha, nem smartphone. Pega um papel, uma caneta, um lápis, o que tu quiseres. Vai anotando o dia e tudo que tu for consumindo. Ó, comprei isso, tanto. Paguei tal conta. Vai durante uma semana. No domingo tu olha o que tu gastou. Na outra semana tu começa de novo. Vai criando uma consciência que, como tu vai ter que anotar, quando tu for comprar uma coisa, eu vou ter que anotar isso aqui. Será que realmente eu preciso ou não preciso? É um negócio muito simples, mas muito eficiente. Então, coisas simples assim a gente quer passar para as pessoas. Nada de comprar software e planilhas e coisas. São coisas simples que feita de forma com consistência todos os dias, vão colocar as pessoas no caminho certo. É isso mesmo, é trabalho e atenção, como a gente fala nas outras lives. Você não está atento, grana também, você não está atento à realidade, você está atento às coisas, coisa não vai para frente. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, mas eu gostaria de agradecer muito, Carlos, primeiro ao seu trabalho, porque muda vidas, muda a cabeça das pessoas, muda a forma como as pessoas encaram a realidade mesmo. E por aceitar nosso convite aqui. Olha, Alguém falou aí, papel e caneta é o que mais funciona. É o que mais funciona sempre. É o que mais funciona, tá? E buscar ali na literatura descrições de pessoas que são virtuosas e seguir as pessoas virtuosas. Automaticamente a tua vida financeira está resolvida, tá? Uma pessoa de virtude, uma pessoa que é prudente, uma pessoa que tem disciplina, essa pessoa vai ter uma vida financeira bem equilibrada, com certeza. Eu que agradeço o convite, agradeço a ti, ao Neemias, a toda a equipe, e a gente está sempre disponível para o que precisar, para poder colaborar, trocar ideia. A gente a gente gosta muito de interagir com as pessoas, porque a partir da interação e das dúvidas que a gente responde, a gente pode construir um conteúdo diretamente relacionado para o que as pessoas estão precisando, e não coisas da nossa cabeça. Então, a gente é mais eficiente
na construção de conteúdo. Então, a gente está totalmente aberto para perguntas, para interação. Pode mandar mensagem direta aqui no meu Instagram, no próprio site do aprendapescar.com. E eu peço que vocês continuem por muitos e muitos anos e cada vez melhorando mais esse trabalho que vocês fazem. Vocês não sabem o impacto que tem aqui em Porto Alegre, um pouco longe de onde vocês moram, mas muita gente conhece, respeita e admira o trabalho de vocês. Parabéns para vocês também. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Então, quem quiser conhecer mais, o Insta do professor é CG Chaves e o aprendapescar.com. Então, muito obrigado a todos. A live fica salva só até as 22 horas de amanhã. Então, vocês têm até as 22 horas de amanhã para mandar todas as pessoas que precisam assistir a live assistirem. Porque depois já era. Obrigadão, Carlos. Obrigado. Até mais. Obrigadão a todo mundo. Valeu.